O Paulo já veio aqui opa, veio aqui no GGN. Ele é professor de ciência política da Fundação Escola de Sociologia e Política. Aliás, Paulo, eu estive aí nos 90 anos da escola e foi muito interessante eles falando, relembrando o Roberto Cochrane Simonsen aí, e a questão da nova civilização industrial com preocupações sociais e tudo aí. Você está numa bela escola aí. E como é que você está vendo? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como é que você está vendo aí esse tiroteio aí da Câmara? Primeiro, boa noite. Queria agradecer mais esse convite e também mencionar os 90 anos da Escola de Sociologia e Política, que na semana passada fez uma série de debates sobre desenvolvimento e a necessidade, né, de mudanças dos planejamentos econômicos aqui no Brasil, com uma participação maior do Estado, né, no setor industrial, no desenvolvimento social também, e que infelizmente foi abandonado desde o golpe contra a Dilma, né? A gente não pode esquecer disso. Bom, em relação ao que nós estamos vendo na relação do Lula diante do Congresso, há um grande enfraquecimento, né, na verdade, do governo Lula, em função do fato de que ele não tem maioria no Congresso. Hoje nós temos dois centrões, ou que se diga isso, um que é articulado por Arthur Lira, com apoio de partidos como União Brasil, o próprio PSB, né, que tem o vice do presidente Lula, que é o Alckmin, e o outro centrão, que é angariado pelo PSD, do Kassab, junto com o MDB. E, além disso, tem a ala bolsonarista. Né? E o governo, aliás, o PT, tem uma ala mais fidelizada, mas nem tanto, né, que envolve a rede, envolve também o PCdoB e o PSOL, que, curiosamente, semana passada, não votou a favor do arcabouço fiscal, né, dentro da Câmara. Bom, então, o Lula tem dificuldade em constituir maioria e hoje mesmo vários jornais deram conta de que ele teve que ceder para o Centrão algo em torno de 1,7 bilhão de reais, exatamente para conseguir aprovar amanhã mesmo a reforma dos ministérios. E ainda que o Lula saia derrotado dessa reforma, a gente não pode esquecer que quem comanda os ministérios é o próprio Poder Executivo, de modo que não se tratará de uma derrota das mais terríveis, uma vez que trata-se, na verdade, de realocar alguns nomes e algumas funções, mas desde que elas sejam indicadas sempre pelo próprio presidente e seus articuladores, o governo não necessariamente vai perder poder, mas sim estruturas burocráticas, né, que permitiriam uma maior facilidade de aplicação de alguns desejos e intenções do governo. Né? Agora, a imprensa, na maioria das vezes, afirma que, caso o Lula saia derrotado amanhã, seria uma derrota das mais estrondosas, mas, enfim, é uma reforma administrativa e uma eventual derrota não significará uma derrota do governo, já que os nomes, ainda assim, continuam sendo indicados dentro dos ministérios pelo próprio Executivo. Tá. Um ponto que foi colocado, até mencionei aqui um pouco antes, aqui pelo ministro Renan Filho, é que a Câmara, ele em vez de dividir por blocos, aí, os centrões, aquele todo, ele dividiu entre os deputados, de uma maneira geral, que os centro do sul e sudeste mais conservadores, norte e nordeste mais progressistas, e daria para fazer uma salada aí com o Lula cedendo um pouco, ganhando um pouco. Você vê essa possibilidade ou esses blocos que foram montados aí interessa só cargo e verba? Bom, historicamente, o papel do Centrão não é ser governo, mas estar no governo. Né? Inclusive, Raimundo Faoro, né, no livro chamado Os Donos do Poder, já mostrava, né, que isso é uma tendência histórica das elites brasileiras, seja aprovando ditaduras, democracias, presidentes de esquerda agora, né, ou de direita, de modo que o que interessa de fato é o fisiologismo. E estar no governo é a grande preocupação. Né? Vale dizer que muitos partidos e apoiadores de Bolsonaro hoje estão ocupando cargos, né, no governo Lula, que poderia parecer muito contraditório, na verdade, diz respeito a uma ideia de um filósofo chamado Lavoisier, que no século XVI escreveu um livro chamado, pequeno ensaio chamado Discurso da Servidão Voluntária.
ele vai dizer que geralmente as pessoas obedecem ou por medo ou por tradição, mas no caso brasileiro é o terceiro elemento, que seria um encadeamento de vantagens, né, que a submissão gera, ou seja, estar dentro do ministério, fechar contratos com empresas, né, enfim, alocar parentes, amigos, ou trocas de favores entre políticos também, e é isso que faz o Centrão brasileiro. Não por acaso, né, o Lula forneceu, entre ontem e hoje, 1,7 bilhão, como a gente havia comentado agora há pouco, de reais, exatamente para agradar esse Centrão. Porque nada mais eles fazem do que a reprodução do poder local, do coronelismo. Então, eles têm muitas forças políticas, né, nas regiões em que comandam. Muitas vezes já foram prefeitos e, na maioria das vezes, o grande proprietário da maior parte das terras dessas regiões, Brasil afora. Paulo, é impressionante como o fator terra, desde o Império, é um fator dominante aqui na estrutura de poder do país. É um país que, nem com a industrialização dos anos 50, 60, 70, 80, escapou dessa praga. Né? Os próprios militares tiveram que fazer acordo com os coronéis na época lá. Que coisa, mas quando é que a gente vai escapar dessa maldição aí? É difícil dizer, mas caberia lembrar um livro do Sérgio Buarque de Holanda, chamado Raízes do Brasil, em que ele dizia que o Brasil foi talvez o único país do mundo em que, quando houve a independência, não houve uma ruptura entre o urbano e o rural. Né? Na verdade, o Estado brasileiro é um puxadinho, né, enfim, dos domínios rurais das elites brasileiras, de modo que o interesse privado ele passa a predominar sobre o interesse público. E bastaria a gente ver a quantidade de latifundiários e grandes empresários dentro do Congresso. E, de fato, isso não tem um caráter representativo diante dos interesses da população negra, indígena, pobre, enfim, que precisa, de alguma forma, de benefícios sociais. Então, na verdade, o Estado brasileiro sempre foi operado por essas grandes elites que manejaram diferentes formas de governo e apoiaram ou deixaram de apoiar diferentes ocupantes do cargo executivo, sempre em nome dos próprios interesses. Isso lembra uma frase também de Florestan Fernandes, na obra A Revolução Burguesa no Brasil, em que ele dizia que o nosso lema da bandeira Ordem e Progresso deveria ser o contrário, o progresso dentro da ordem. Então, as reformas são feitas para manter os privilégios das elites, mas jamais para atender a população. Paulo, a Escola de Sociologia Política cultiva muitos brasilianistas. Eu sugiro o meu ídolo maior aí ser incorporado aí, que é o Manuel Bonfim. Eu estou lendo agora o Brasil Nação dele, foi o último livro dele. O primeiro é aquele América Latina, Males de Origem, que é um clássico. E ele mostra como que a herança bragantina, a herança de Portugal, foi uma praga total, que eles criaram toda essa estrutura de privilégios e tudo para garantir os privilégios da corte do Brasil. Isso aí foi se reproduzindo, veio a República Velha se reproduzindo. É um país complexo. Você acredita que essa questão industrial agora, tentativa de lançar um plano industrial pelo governo, a criação desse conselho, de um conselho... Você acredita que o espírito da indústria pode renascer? Que você não vê liderança, não sei o presidente da Fiesp, você não vê uma liderança industrial relevante hoje. A grande questão é que sempre que houve grandes momentos de desenvolvimento industrial no Brasil, não foi exatamente a iniciativa privada que, com as próprias forças, promoveu esse processo. Geralmente foi o Estado. Começa com Vargas, passa nas mãos também do JK, na década de 50, os próprios militares na década de 70 e, mais recentemente, durante os governos petistas, pelo menos a indústria petrolífera, a indústria naval. Mas o apoio político do setor privado que é relevante. Sim, esse apoio é relevante se não derruba governos, literalmente. Né? Mas o Florestan Fernandes também dizia que a nossa classe industrial e agrária, elas são extremamente parasitárias diante do Estado. Né? São elas que reclamam que os impostos são altos, reclamam que há muitos benefícios para os mais pobres, mas são os que, na verdade, sempre foram mais beneficiados pelo Estado, seja com anistias fiscais, vistas grossas do governo em relação às dívidas. Então, é curioso que parte da população abastada, né, que reclama da existência do Bolsa Família, de programas para jovens da universidade, são os que, historicamente, sempre foram mais beneficiados pelo Estado, né, o que representa uma grande hipocrisia das nossas elites.
E isso fez com que Florestan Fernandes, na década de 70, se perguntasse se no Brasil a gente teria verdadeiramente uma burguesia, ainda mais industrial, se comparada à inglesa, norte-americana ou francesa. E a grande diferença é que americanos, ingleses e franceses buscaram um processo de desenvolvimento industrial com um certo distanciamento em relação ao Estado, né, em defesa da liberdade econômica. No Brasil isso nunca aconteceu, né? A industrialização ela sempre foi angariada pelo Estado. E claro que o Estado é importante nesse processo, mas também se dependermos apenas e unicamente da iniciativa privada, certamente o Brasil não iria para lugar nenhum, né? É uma classe que depende muito do Estado e assim sempre será, pelo visto. Essa falta de projeto de país, é falta de autoestima, o chamado complexo de vira-lata. Como é que assim? Eu lembro um período que foi o período Juscelino, eu era moleque, obviamente. O orgulho de ser Brasil, eu era moleque, falava, nossa, mas como que eu ganhei tanta coisa de Deus assim, de permitir que eu nascesse no Brasil? É interessante essa questão de como que aquele interregno, que vem a bossa nova, vem a indústria automobilística para cá, o ser brasileiro dava orgulho. Tivemos essa repetição em 2009, 2010 também, mas esse pessimismo atávico do brasileiro se atribui a quê? Enfim, historicamente é um país colônia, né? Consequentemente, ele serviu sempre como exportador de commodities, fossem elas agrícolas, depois minerais. Então, isso, de alguma forma, essa base econômica, ela acaba influenciando muito a subjetividade, né, da população brasileira. Lembrando, inclusive, uma tese de Fernando Henrique Cardoso, com Fageto, a teoria da dependência, né, em que o próprio Fernando Henrique Cardoso dizia que o Brasil, por ser um país periférico do capitalismo, na melhor das hipóteses, desenvolveria, enfim, à margem, né, e prestando serviços para as metrópoles. E a grande diferença que a gente viu entre FHC, sociólogo e presidente, é que, enquanto sociólogo, ele defendia uma coalizão dos industriais brasileiros com o governo federal, com o executivo, e ainda assim um projeto de Estado, né, mais nacionalista, com o Estado intervindo fortemente, o chamado desenvolvimentismo. Mas quando ele se torna presidente, ele não abandona a teoria da dependência, ele apenas muda o eixo. E o eixo agora era o neoliberalismo, privatizar tudo, flexibilizar a força de trabalho, e, consequentemente, continuamos dependentes e crescendo muito pouco, muito menos, aliás, do que em relação a tempos pretéritos, enquanto havia um desenvolvimentismo, que de fato o Brasil crescia, apesar do aumento da desigualdade social. Paulo, quando eu lancei meu livro Os Cabeças de Planilha, eu encerrei com uma entrevista com ele, uma longa entrevista. Ele não tinha noção sobre pequena e microempresa, sobre política científico-tecnológica, sobre geopolítica, nada. Eu falei, bom, presidente, qual é o seu projeto para o Brasil crescer? Abrir espaço para a área internacional do Brasil, os bancos de investimento, que eram, digamos, os campeões nacionais dele lá. Deixa eu só falar uma coisinha. A gente já discutiu hoje também o marco temporal, que foi aprovado aí pelo. O marco temporal, o que é o marco temporal? Eles querem que as demarcações de terras indígenas, só as terras ocupadas até o início, até 88, que foi o início da Constituinte. O Supremo já discutiu isso aí largamente. Aí. A Raquel Doge, antes de virar procuradora-geral, ela tinha um trabalho pioneiro nessa área, e nós até recebemos aí um parecer dela. Então, isso aí é capaz que dê uma boa encrenca aí no âmbito entre Congresso e Supremo. Você acredita que o Supremo ainda vai continuar tendo um papel relevante aí para estabelecer limites a esse negocismo desvairado, Paulo? Nassif, salvo engano, alguns anos atrás, 2, 3, 4 anos mais ou menos, essa decisão havia ficado nas mãos do STF, e o STF passou o problema novamente para o Congresso. Né? Enfim, a gente não pode esquecer disso. E essa omissão do STF é que conduziu à aprovação, enfim, de ontem. Né? Então, esse é o grande problema. Então, uma maioria, né, do Congresso, né, tomada pelo Centrão. Agora você está falando, o Gilmar votou a favor lá aquele episódio da Terra do Sol, como é que chama? Assim, sim, que fica no norte do país, né? A reserva, eu esqueci o nome, mas enfim, que tinha produção de arroz, enfim. Mas o problema é que o STF ele passou o problema para o Congresso, e o Congresso tomado por latifundiários, é óbvio que, como já dizia o Marx, as leis nunca são neutras, elas sempre são representação do interesse da classe economicamente dominante.
E foi exatamente isso que aconteceu. Isso é uma perda terrível para os indígenas, né? Porque o grande problema é que a maioria do pensamento ocidental não enxerga, e acho que eu convidaria todos a lerem o Ailton Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Acontece que a Terra, para os indígenas, representaria o mesmo que o céu, né, para os católicos. Né? Então, a Terra é sagrada, é a Mãe Terra. É mais ou menos como se nós tentássemos convencer um judeu, por exemplo, de construir um shopping center usando o Muro das Lamentações. Isso seria uma blasfêmia. Né? Então, para os indígenas, trata-se do mesmo problema. Né? Ou seja, eles têm vínculos espirituais com as florestas, isso precisa ser respeitado. E fora que eles dão de lavada em relação a nós ocidentais a questão da preservação, níveis de produtividade por hectare. Então, na verdade, nós deveríamos aprender mais com os indígenas do que necessariamente nós impormos a nossa cultura sobre eles. É isso.